Você não pode voar hoje, senhora. Não é assim que funcionam os aviões civis. O instrutor de voo balançou a cabeça para a mulher de meia-idade, vestida com jeans desbotados. Tenho uma licença de piloto válida e um contrato de aluguel. Maya respondeu calmamente, segurando a documentação. Senhora, as manobras que você está solicitando não são ensinadas na escola de voo. Outros pilotos se reuniram ao redor, rindo da guerreira de fim de semana que tentava parecer profissional. O que eles não sabiam era que ela havia voado em missões que nunca poderiam aparecer em nenhum registro público. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde você está assistindo. Esta é a história de uma mulher cuja aposentadoria tranquila esconde segredos extraordinários que em breve abalarão todo um tribunal. Aproveite a história. Maya Washington estacionou sua velha caminhonete no estacionamento empoeirado do aeroporto regional de Cedar Falls. O show aéreo anual já estava movimentado, com famílias espalhando cobertores na grama e crianças apontando para os aviões alinhados como pássaros de metal, prontos para dançar. Ela saiu do carro, vestindo jeans desbotados e uma camiseta azul simples que já tinha visto dias melhores. Seu cabelo grisalho estava preso em um rabo de cavalo prático e suas mãos calejadas mostravam os calos de alguém que passou anos segurando mais do que apenas um volante. A mesa de inscrições é ali, senhora, disse um jovem voluntário, apontando para uma tenda branca. Maya acenou com a cabeça e caminhou até lá, com passos firmes, mas nada de especial. Nada nela indicava que era uma piloto para um observador casual. Era apenas mais uma mulher de meia-idade que queria passar o sábado a ver aviões. Nome? Perguntou o adolescente atrás da mesa com a caneta na mão. Maya Washington. Estou aqui para voar. O jovem olhou para ela surpreso. Você vai voar hoje? Aluguei o Cessna 172 ali. Maya apontou para um pequeno avião branco parado entre aeronaves mais chamativas. Nada sofisticado. Só quero subir lá por alguns minutos. Ela preencheu a papelada com eficiência experiente, listando o número da sua licença de piloto civil e o endereço atual. Em experiência militar, escreveu aposentada, dispensa médica, e deixou por isso mesmo. 20 anos de missões secretas, inúmeras horas em jatos que a maioria das pessoas nunca veria e um histórico de serviço tão bem guardado que mais valia não existir. Mas os formulários não precisavam saber disso. Tudo pronto, senhora Washington. Você está marcada para as 14 horas. Maya guardou os papéis no bolso e caminhou em direção ao pequeno avião. Enquanto passava as mãos pela asa, verificando se havia algum problema, seus dedos se moviam com precisão automática. Seu corpo lembrava coisas que sua mente tentava esquecer. O que Maya não sabia era que, em exatamente 3 horas, essas memórias viriam à tona de uma forma que mudaria tudo. A aposentadoria tranquila que ela construíra estava prestes a colidir com um passado que se recusava a permanecer enterrado. Ela subiu na cabine e, pela primeira vez em meses, Maya Washington sorriu. Maya prendeu o cinto no assento do piloto do Cessna e fez as verificações pré-voo. Tudo parecia bem. Ela entrou em contato com a torre e recebeu autorização para decolar. O pequeno avião decolou suavemente e Maya sentiu a familiar sensação de estar no ar novamente. Ela planejava fazer algumas curvas básicas e talvez uma subida suave, nada muito emocionante para a multidão abaixo. Mas à medida que ganhava altitude, algo mudou dentro dela. Suas mãos se moveram nos controles sem que ela percebesse. O avião inclinou-se bruscamente para a esquerda, depois mergulhou em uma descida íngreme que fez seu estômago afundar. Maya puxou o manche com força e o Cessna disparou para cima em uma subida que a empurrou profundamente para o assento. "O que estou fazendo?" Ela sussurrou para si mesma, mas seu corpo não estava ouvindo sua mente. Seus pés acionavam os pedais do leme em perfeita coordenação com as mãos.
O avião girou no ar de maneiras que desafiavam o que um simples Cessna deveria fazer. Ela executou uma manobra de rotação tão suave que parecia fácil. Depois outra. A multidão abaixo havia parado suas conversas e apontava para ela. Maya tentou nivelar o avião, mas sua memória muscular havia assumido o controle completamente. Anos de treinamento em aeronaves muito mais rápidas e potentes estavam voltando à tona. Suas mãos sabiam exatamente quanta pressão aplicar, quando empurrar e quando puxar. O avião gritou ao fazer uma série de curvas fechadas que deixariam a maioria dos pilotos civis enjoados. Mas Maya se sentia calma, concentrada, como se estivesse exatamente onde pertencia. No solo, Jake Morrison, instrutor de voo e ex-piloto da Força Aérea, observava através de binóculos. Ele ficou boquiaberto ao ver manobras que pilotos civis não eram treinados para realizar. Essas não são técnicas de voo recreativo, murmurou ele. É precisão de nível militar. Maya finalmente se forçou a se acalmar e colocou o avião em uma rota normal de pouso. Ao tocar o solo, suas mãos tremiam levemente. Ela havia perdido o controle lá em cima, deixado 20 anos de instintos enterrados tomarem conta. Ela taxou até a área de estacionamento e desligou o motor. Pela janela, ela podia ver Jake Morrison caminhando em direção ao seu avião, com uma expressão séria. Maya sabia que tinha cometido um erro, um grande erro. A aposentadoria tranquila que ela havia construído com tanto cuidado estava prestes a desmoronar. Jake Morrison chegou ao avião de Maya no momento em que ela estava saindo da cabine. Seus 20 anos na Força Aérea o ensinaram a reconhecer voos avançados quando os via. Senhora, foi um voo impressionante, disse ele, mas seu tom não era amigável, era suspeito. Maya olhou para ele com cuidado. Ela podia dizer que ele era militar, provavelmente aposentado como ela. A maneira como ele estava em pé, a maneira como seus olhos examinavam o avião dela, tudo nele gritava ex-militar. Só estou me divertindo, ela respondeu, tentando manter a voz casual. Jake balançou a cabeça. Não, senhora, aquilo não foi voar por diversão. Foram manobras de combate, barrel rolls, curvas em alta velocidade, acrobacias de precisão que levam anos de treinamento militar para serem dominadas com segurança. O coração de Maya começou a bater mais rápido. Não sei do que você está falando. A maneira como você controlou aquela queda e recuperação, a coordenação entre o manche e o leme. Moça, já vi milhares de pilotos na minha carreira. Você voa como alguém que passou muito tempo em caças a jato. Outras pessoas começaram a se reunir ao redor deles. Maya podia ouvir sussurros da multidão sobre seu desempenho incrível. Jake se aproximou e baixou a voz. Este é o meu problema. Técnicas de voo militar não devem ser demonstradas em shows aéreos civis sem a devida autorização. Existem protocolos de segurança, autorizações de segurança, todos os tipos de regulamentos. Eu tenho uma licença de piloto válida, disse Maya com firmeza. Tenho certeza que sim, mas isso não explica como você conhece manobras que são técnicas de treinamento confidenciais. Aquelas manobras que você fez lá em cima, elas não são ensinadas em escolas de voo civis. Jake pegou seu celular. Vou ter que relatar isso. A FAA precisa saber quando alguém está usando táticas militares sem a documentação adequada. Maya o observou se afastar, já discando um número. Ela sabia que ele tinha razão em se preocupar. Na posição dele, ela teria feito a mesma coisa. Mas Jake não tinha ideia do que estava prestes a desencadear. Os registros militares de Maya não eram apenas confidenciais. Eles estavam tão bem escondidos que nem mesmo as pessoas que a investigavam seriam capazes de encontrá-los facilmente. Ela olhou ao redor para a multidão que ainda falava sobre seu voo. Alguns tiravam fotos, outros gravavam vídeos em seus celulares. Maya percebeu que sua tarde tranquila
havia se transformado em um incidente de segurança nacional. E não havia como voltar atrás. 2 horas depois, Maia estava sentada em um pequeno escritório no aeroporto quando 3 homens de terno escuro entraram. Não eram inspetores da FAA, eram agentes federais e pareciam sérios. Senhora Washington, sou o agente Miller, do Departamento de Segurança Interna. Estes são o agente Torres e o agente Kim, disse o mais alto, mostrando seu crachá. Precisamos conversar sobre o seu voo de hoje. Maia assentiu calmamente. Imaginei que alguém iria querer discutir isso. O agente Miller sentou-se à sua frente. Recebemos relatos de que você realizou manobras militares avançadas em espaço aéreo civil sem a devida autorização. Isso é uma violação federal. Tenho uma licença de piloto válida e seguro adequado, respondeu Maia. Sim, vimos sua documentação civil, mas as manobras que você realizou exigem treinamento militar. Precisamos ver seus registros de serviço militar. Maia enfiou a mão na bolsa e tirou uma pasta. Entregou seus documentos de aposentadoria e de dispensa médica. Isso é tudo que tenho disponível. O agente Torres estudou os documentos cuidadosamente. Isso mostra que você se aposentou da Força Aérea, mas não lista seu treinamento específico ou atribuições. Precisamos do seu arquivo militar completo. Sinto muito, mas essas informações são confidenciais, disse Maia baixinho. O agente Kim se inclinou para a frente. Senhora, somos agentes federais investigando uma possível violação de segurança. Você precisa cooperar totalmente ou enfrentará acusações graves. Maia encarou o olhar dele sem vacilar. Entendo sua posição, senhor, mas assinei acordos de confidencialidade quando me aposentei. Não posso discutir meu serviço militar além do que está nesses documentos. O agente Miller franziu a testa. Seus registros básicos mostram que você serviu por 20 anos, mas todo o resto está selado. Que tipo de trabalho requer esse nível de classificação? Do tipo que não posso falar, respondeu Maia. Os 3 agentes trocaram olhares. Eles já haviam lidado com pessoal militar confidencial antes, mas os registros de Maia estavam mais protegidos do que a maioria. Senhora Washington, precisamos que você venha conosco para mais perguntas, disse o agente Miller. Até que possamos verificar sua autorização para realizar essas manobras. Você está sob investigação federal. Maia levantou-se sem protestar. Eu entendo, mas não poderei dizer nada diferente no seu escritório. Enquanto a acompanhavam até o carro, Maia sabia que isso era apenas o começo. Seu passado estava prestes a colidir com seu presente de uma forma que surpreenderia todos os envolvidos, inclusive ela mesma. O prédio federal em Denver era frio e estéril. Maia sentou-se em uma sala de interrogatório com o agente Miller e o agente Torres, com um gravador sobre a mesa entre eles. Vamos começar com algo simples, disse o agente Miller. Nome completo e endereço atual. Maia Christine Washington, 1247, Pine Street, Cedar Falls, Colorado, 81424. Data de nascimento? 15 de março de 1975. O agente Torres pegou uma pasta grossa. Seus registros militares mostram que você se alistou em 1993, serviu por 20 anos e se aposentou em 2013. Mas todo o resto está riscado. Qual era sua função na Força Aérea? Maia olhou diretamente para ele. Não posso discutir essa informação. Não pode ou não quer? Ambos. Assinei acordos de confidencialidade vinculativos como parte do meu pacote de aposentadoria. Quebrar esses acordos seria um crime federal. O agente Miller recostou-se na cadeira. Senhora Washington, você realizou hoje manobras que só poderiam ser aprendidas através de programas de treinamento confidenciais. Precisamos saber onde você aprendeu essas técnicas. Entendo sua preocupação, mas não posso fornecer essa informação. Está se recusando a cooperar com uma investigação federal? Maia balançou a cabeça. Não, senhor. Estou cooperando dentro dos limites legais dos meus acordos de aposentadoria. Forneci minha identificação, minhas credenciais de piloto civil e meus documentos básicos de dispensa militar. É tudo o que estou autorizada a compartilhar.
O agente Torres tentou uma abordagem diferente. Quem era seu comandante? Confidencial. Em que base você estava estacionada? Confidencial. Que tipo de aeronave você pilotava? Confidencial. Os agentes estavam ficando frustrados. Maia podia ver isso em seus rostos, mas também percebeu outra coisa: respeito. Eles eram policiais de carreira e reconheciam a disciplina quando a viam. Senhora Washington, disse o agente Miller lentamente, sua recusa em discutir seu serviço militar, enquanto demonstra técnicas avançadas de combate, a coloca em uma posição muito difícil legalmente. Maia assentiu. Eu entendo isso, senhor, mas tenho 2 conjuntos de leis federais a seguir. As que vocês estão aplicando e as que eu concordei em seguir quando me aposentei. Estou tentando respeitar ambas. O agente Torres fechou o arquivo. Vamos precisar mantê-la sob custódia, enquanto decidimos como proceder. Isso é mais grave do que uma simples violação da FAA. Maia levantou-se calmamente. Eu entendo, mas você deve saber que minha situação pode exigir níveis de autorização mais altos do que os que você tem atualmente. Os agentes se entreolharam. Em que exatamente eles tinham se metido? Na manhã seguinte, Maia foi transferida para uma instalação diferente. Não era uma prisão local, mas um centro de detenção federal com segurança muito mais rígida. Seu caso havia sido transferido para alguém com autorização mais alta. A detetive federal Rachel Torres entrou na sala de interrogatório carregando um laptop e várias pastas grossas. Ela era mais velha do que os agentes anteriores, com mechas grisalhas no cabelo escuro e o porte confiante de alguém que já havia lidado com casos delicados antes. Senhora Washington, sou a detetive Torres, da Divisão de Segurança Nacional. Sou especializada em casos envolvendo militares confidenciais. Maia endireitou-se na cadeira. Bom dia, detetive. Passei a noite toda tentando acessar seus registros militares. O que descobri é interessante. Torres abriu o laptop. Seu arquivo tem uma classificação de operação secreta que requer a aprovação do Pentágono para ser acessado. Em 20 anos de carreira policial, só vi esse nível de segurança 3 vezes. Não posso comentar sobre meu nível de classificação. Torres assentiu. Imaginei que diria isso. Mas eis o que posso lhe dizer. O que quer que você tenha feito no Exército foi importante o suficiente para que nem mesmo agentes federais possam ver seus registros sem passar por canais que podem levar semanas. Maia permaneceu em silêncio. O problema é que não podemos simplesmente deixá-la ir. Você demonstrou técnicas militares em público que podem ser consideradas uma violação de segurança, mas também não podemos investigar adequadamente sem acesso ao seu histórico. Torres inclinou-se para a frente. Vou perguntar diretamente. Você está autorizada a realizar essas manobras? Maia pensou cuidadosamente antes de responder. Estou autorizada a usar todas as habilidades que possuo em defesa da segurança nacional ou em situações de emergência. As manobras que realizei foram respostas instintivas ao fato de estar no ar novamente. Respostas instintivas? 20 anos de treinamento não desaparecem quando você se aposenta, detetive. Às vezes, seu corpo lembra coisas que sua mente tenta esquecer. Torres estudou o rosto de Maia. Você não é uma ameaça à segurança, é? Não, senhora. Sou uma veterana aposentada tentando viver em paz. Mas sua aposentadoria tranquila acabou de ficar muito complicada. Maia assentiu. Sim, senhora. Ficou. Torres fechou o laptop. Vou fazer algumas ligações para pessoas com autorização superior à minha. Este caso está prestes a receber muito mais atenção do que qualquer um de nós gostaria. Quando Torres saiu da sala, Maia percebeu que seu passado estava finalmente alcançando seu presente. E não havia como impedir isso. O Dr. Coleman foi chamado para realizar um exame médico de rotina em Maia,
Como médico militar aposentado, ele havia atendido milhares de militares ao longo de sua carreira de 30 anos. Mas quando Maya tirou a blusa para o exame, o Dr. Coleman parou no meio do caminho. Senhora Washington, onde você conseguiu essas cicatrizes? Perguntou ele, apontando para linhas tênues nas costas e nos ombros dela. Maya olhou para ele com calma. Não posso discutir as circunstâncias. O Dr. Coleman examinou as marcas mais de perto. Isso não é de acidentes ou cirurgias. São marcas de pressão causadas por restrições de alta força G, do tipo usado em caças avançados. Ele passou a examinar os braços dela e encontrou calos em padrões específicos. Suas mãos mostram desgaste causado por controles de voo especializados. Não são controles de aeronaves civis, mas equipamentos de nível militar. Maya permaneceu em silêncio enquanto ele continuava o exame. Seu ouvido interno mostra sinais de exposição a mudanças extremas de altitude e forças G que matariam a maioria das pessoas, disse o Dr. Coleman, apontando uma luz para os olhos dela. Senhora Washington, esses sinais físicos contam uma história sobre um treinamento que poucas pessoas neste país receberam. Ele sentou-se e fez anotações em seu relatório. Vou ser honesto com você. O que quer que você tenha feito no Exército envolveu pilotar aeronaves que levavam o corpo humano ao seu limite absoluto. Essas marcas não são de aviões de transporte ou aeronaves de treinamento. Maya finalmente falou. Doutor, agradeço sua experiência, mas não posso confirmar nem negar nada sobre meu serviço. O Dr. Coleman assentiu. Eu entendo. Mas quero que você saiba que sua condição física me diz que você era uma das melhores. Os padrões de desgaste em seu corpo são consistentes com os pilotos que voaram nas aeronaves mais avançadas de nossas Forças Armadas. Ele terminou o exame e fechou o arquivo. Vou incluir no meu relatório que seus marcadores físicos comprovam um treinamento militar avançado em voo. Isso pode ajudar a explicar por que você conseguiu realizar essas manobras com tanta naturalidade. Depois que o Dr. Coleman saiu, Maya ficou sozinha na sala de exames. Seu corpo contava histórias que ela não podia contar. 20 anos levando ao limite o que aeronaves e seres humanos podiam fazer juntos deixaram marcas permanentes. Agora, essas marcas estavam se tornando evidências em um caso que ficava mais complicado a cada hora. Maya percebeu que seu passado não estava apenas a alcançando, estava escrito em seu corpo para qualquer um com conhecimento para ler. O detetive Torres estava sentado em uma sala de conferências com 3 outros funcionários federais, todos olhando para o relatório médico do Dr. Coleman. As evidências eram claras. Maya havia recebido treinamento militar de elite. Mas eles estavam presos em um labirinto jurídico. Temos provas físicas de que ela é qualificada para realizar essas manobras, disse o agente Miller. Mas ainda não conseguimos acessar seus registros para verificar se ela tinha permissão para demonstrá-las publicamente. Torres esfregou as têmporas. Seu nível de classificação requer aprovação do Pentágono para acesso. Isso pode levar semanas ou até meses. O agente Kim ergueu os olhos das anotações. E se a acusarmos mesmo assim? Demonstração não autorizada de técnicas militares, violação dos protocolos de segurança do espaço aéreo. Temos o suficiente para uma acusação federal. Mas e se ela estiver autorizada? Perguntou Torres. E se essas manobras fossem perfeitamente legais para ela realizar? Poderíamos estar processando uma veterana condecorada por fazer algo que ela tinha todo o direito de fazer. A consultora jurídica Sarah Chen pegou um livro grosso de regulamentos federais. A lei é clara sobre uma coisa. Demonstrar técnicas militares confidenciais sem a devida autorização é um crime federal. Mas determinar o que é confidencial e quem está autorizado
requer acesso a registros que não podemos ver. Torres levantou-se e caminhou até a janela. Então devemos processar alguém quando nem mesmo podemos ver as provas que comprovariam sua culpa ou inocência? É exatamente essa a nossa situação, respondeu Chen. A senhora Washington afirma que está vinculada a acordos de confidencialidade. Não podemos forçá-la a violá-los sem arriscar nossos próprios problemas legais. O agente Miller balançou a cabeça. Isso é ridículo. Ela realizou manobras militares em público. Isso é legal ou ilegal? Não deveria haver uma área cinzenta. Mas há, disse Torres. O caso dela existe em um espaço entre a aplicação da lei comum e a segurança nacional. Não estamos equipados para lidar com esse nível de classificação. Chen fechou o livro. Recomendo que prossigamos com as acusações formais. Demonstração não autorizada de técnicas militares e violação dos protocolos federais de segurança da aviação. Deixemos que os tribunais resolvam as questões de classificação. Torres olhou para os outros. Vamos realmente processar uma veterana quando nem sabemos o que ela fez pelo nosso país? Não temos escolha, disse o agente Miller. A lei não abre exceções para mistérios. Enquanto preparavam a papelada para as acusações federais, nenhum deles percebeu que estava prestes a cometer um grande erro. O Tribunal Federal em Denver estava lotado de repórteres e cidadãos curiosos. A notícia se espalhou sobre a veterana misteriosa que havia realizado manobras de voo impossíveis e agora enfrentava acusações federais. Maya estava sentada à mesa dos réus, vestindo um terno cinza simples, com as mãos cruzadas calmamente no colo. Seu advogado nomeado pelo tribunal, Robert Martinez, parecia nervoso enquanto folheava papéis que mal entendia. O juiz William Chen entrou no tribunal e todos se levantaram. Ele era conhecido como um juiz rigoroso que levava muito a sério os casos de segurança nacional. Este é o caso dos Estados Unidos contra Maya Washington, anunciou o juiz Chen. A ré é acusada de demonstração não autorizada de técnicas militares confidenciais e violação dos protocolos federais de segurança da aviação. Maya levantou-se quando lhe pediram para apresentar sua defesa. Inocente, meritíssimo. O juiz Chen olhou para Maya por cima dos óculos de leitura. Senhora Washington, estas são acusações federais graves. Você compreende as possíveis penas? Sim, meritíssimo. Entendo que posso pegar até 10 anos de prisão federal. E mesmo assim, você mantém sua inocência? Maya olhou diretamente para o juiz. Meritíssimo, mantenho que não fiz nada de errado. Não posso fornecer detalhes devido a restrições de classificação, mas não fiz nada que violasse meu juramento de serviço a este país. O juiz Chen franziu a testa. Senhora Washington, este tribunal não pode considerar informações confidenciais que não foram devidamente apresentadas como prova. Seu serviço militar, seja ele qual for, não lhe dá permissão para ignorar as leis federais de aviação. O promotor David Park levantou-se. Meritíssimo, o governo provará que a ré demonstrou imprudentemente técnicas militares avançadas no espaço aéreo civil, expondo potencialmente métodos de treinamento confidenciais a observadores estrangeiros e pessoal não autorizado. O advogado de Maya tentou contestar, mas não entendia o caso bem o suficiente para formar um argumento coerente. O juiz Chen marcou a data do julgamento para 2 semanas depois. Senhora Washington, você está liberada sob sua própria responsabilidade. Mas entenda que este tribunal leva essas acusações muito a sério. Quando Maya saiu do tribunal, os repórteres gritaram perguntas que ela não podia responder. Ela atravessou a multidão com postura militar, sem dizer nada. Mas em Washington, D.C., alguém finalmente percebeu que um caso envolvendo pessoal altamente confidencial estava prestes a ir a julgamento público. E essa pessoa não estava nada feliz com isso.
2 semanas depois, o tribunal estava ainda mais lotado para o julgamento de Maia. Os meios de comunicação haviam pegado a história da misteriosa veterana que enfrentava acusações federais por voar muito bem. O promotor David Park ficou diante do júri com confiança. Senhoras e senhores, a ré está diante de vocês como alguém que violou flagrantemente a lei federal. Maya Washington usou treinamento militar para se exibir em um show aéreo civil, potencialmente expondo técnicas confidenciais a qualquer pessoa com uma câmera. Maya ficou sentada em silêncio, com uma expressão calma, mas alerta. Seu advogado parecia oprimido pela atenção da mídia e pela complexidade jurídica. Park continuou sua declaração inicial. As provas mostrarão que a senhora Washington realizou manobras que são ensinadas apenas em programas militares confidenciais. Ela fez isso à vista de civis, incluindo estrangeiros que estavam presentes no show aéreo. Ele apontou para Maya. A ré alega que está vinculada a acordos de confidencialidade, mas esses acordos não lhe dão o direito de demonstrar técnicas secretas em público. Na verdade, eles deveriam ter impedido que ela voasse. Park aproximou-se do júri. Provaremos que a senhora Washington é uma veterana instável que usou seu treinamento militar para obter atenção pessoal, independentemente das consequências para a segurança nacional. Sua aposentadoria não apaga sua responsabilidade de proteger informações confidenciais. O advogado de Maya levantou-se para sua declaração inicial, mas seu argumento foi fraco e sem foco. Ele não podia defender Maya sem saber o que ela realmente havia feito no exército. Minha cliente é uma veterana condecorada que serviu fielmente ao seu país por 20 anos, disse Martinez. Ela não representa nenhuma ameaça à segurança nacional e não cometeu nenhum crime. Mas até ele parecia inseguro. O juiz Chen ouviu os dois lados e chamou a primeira testemunha. Jake Morrison subiu ao banco das testemunhas e descreveu em detalhes o voo de Maya. Aquelas não eram manobras civis, testemunhou Jake. O que eu vi exigia anos de treinamento militar avançado. Nenhum piloto amador poderia executar essas técnicas com segurança. Enquanto o depoimento continuava, Maya permaneceu calma. Ela sabia que o promotor estava construindo um caso forte com base nas informações limitadas disponíveis. O que Park não sabia era que alguém em Washington já estava fazendo ligações para impedir que o julgamento prosseguisse. O passado de Maya estava finalmente prestes a alcançar seu presente de uma forma que ninguém naquele tribunal poderia imaginar. O julgamento estava em seu segundo dia, quando as portas do tribunal se abriram repentinamente. Todas as cabeças se viraram quando um homem em um uniforme impecável da Marinha entrou, seguido por 2 oficiais em ternos pretos. O homem usava estrelas nos ombros, um almirante. Sua presença mudou imediatamente a atmosfera na sala. O juiz Chen olhou para cima, claramente surpreso. Com licença, mas este é um processo fechado. O almirante aproximou-se do banco. Meritíssimo! Sou o almirante James Harrison, vice-diretor da inteligência naval. Preciso falar com o tribunal imediatamente sobre este caso. O promotor Park levantou-se. Meritíssimo! A acusação se opõe a esta interrupção. O almirante Harrison virou-se para o promotor. Sr. Park, este caso envolve questões de segurança nacional que estão acima do seu nível de autorização. Tenho documentos que exigem revisão judicial imediata. O juiz Chen pediu um intervalo e solicitou que todos, exceto o pessoal essencial do tribunal, saíssem. O almirante aproximou-se do banco carregando uma pasta selada. Meritíssimo. A ré neste caso é a capitã Phoenix Washington, aposentada. Seu histórico de serviço é classificado em níveis que exigem aprovação do Pentágono para acesso. Maya permaneceu imóvel na mesa da ré, mas pela primeira vez desde sua prisão parecia genuinamente surpresa. O almirante Harrison abriu a pasta e retirou vários documentos com capas vermelhas.
Esses documentos detalham o histórico de serviço da Capitã Washington e sua situação atual. Só posso compartilhar informações limitadas em audiência pública. O juiz Chen examinou os documentos cuidadosamente. Sua expressão mudou enquanto lia. Sr. Park, disse o juiz lentamente, parece que este caso envolve pessoal militar classificado operando sob protocolos que não estão sujeitos às regulamentações da aviação civil. O promotor parecia confuso. Meritíssimo, não entendo. A ré estava pilotando uma aeronave civil em espaço aéreo civil. O almirante Harrison falou diretamente com Maya pela primeira vez. Capitão Washington, você está sendo chamada de volta ao serviço ativo com efeito imediato. Este processo está encerrado nos termos da Lei de Justiça Militar. Maya levantou-se e dirigiu-se ao almirante de maneira adequada. Sim, senhor, entendo. A sala do tribunal ficou empolvorosa enquanto os repórteres tentavam entender o que estava acontecendo. O juiz Chen bateu o martelo. Este caso está encerrado. Todas as acusações foram retiradas por ordem do Departamento de Defesa. A aposentadoria tranquila de Maya acabara de terminar da maneira mais dramática possível. O almirante Harrison permaneceu na frente do tribunal enquanto o caos se acalmava. O juiz Chen havia dispensado a maioria dos espectadores, mas alguns funcionários do tribunal e repórteres ainda permaneciam no local. Meritíssimo, disse o almirante formalmente. Posso fornecer informações limitadas para registro sem comprometer as operações de segurança nacional em andamento. O juiz Chen assentiu. Prossiga, almirante. Harrison abriu uma das pastas vermelhas. A capitã Phoenix Washington serviu com distinção na Força Aérea dos Estados Unidos por 20 anos. Sua patente final e sua designação são confidenciais, mas posso confirmar que ela se aposentou com todas as honras após completar missões da mais alta importância nacional. Maya ficou em posição de sentido ao lado de seu advogado, que parecia completamente perdido. As manobras realizadas pela capitã Washington não violaram nenhum regulamento, continuou Harrison. Elas foram o resultado natural do treinamento que este país lhe proporcionou para defender nossos interesses nacionais. O promotor Park interrompeu. Almirante, com todo o respeito, ela estava pilotando uma aeronave civil sem autorização militar. Harrison virou-se para o promotor. Senhor Park, a capitã Washington mantém autorizações que a autorizam a usar todas as habilidades necessárias em defesa desta nação. Seu status de aposentadoria é flexível. O juiz Chen inclinou-se para a frente. Almirante, você está dizendo que a senhora Washington estava autorizada a realizar essas manobras? Estou dizendo que a capitã Washington possui habilidades que adquiriu legalmente e mantém permissão para usar quando as circunstâncias exigirem. A demonstração na exibição aérea foi uma exibição involuntária de memória muscular, não uma violação deliberada da segurança. Harrison fechou a pasta. Todas as acusações contra a capitã Washington estão sendo retiradas por ordem executiva. Este caso envolveu pessoal classificado operando sob protocolos que os tribunais civis não estão equipados para avaliar. O almirante olhou diretamente para Maya. Capitã, você se apresentará na base aérea de Peterson às 8 horas de amanhã para receber instruções sobre a missão. Maya fez continência. Sim, senhor. O juiz Chen dirigiu-se ao tribunal. Este caso está oficialmente encerrado. Todas as acusações foram retiradas. A sessão está encerrada. Enquanto as pessoas saíam, conversando em sussurros confusos, o detetive Torres aproximou-se de Maya. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse Torres baixinho. Maya abanou a cabeça. Você estava fazendo o seu trabalho, detetive. Não tinha como saber. Torres olhou para o almirante, que estava recolhendo seus documentos confidenciais. O que exatamente você fez no exército? Maya sorriu pela primeira vez em semanas. Coisas sobre as quais ainda não posso falar. O tribunal estava quase vazio, mas várias pessoas permaneceram,
atordoadas com o que haviam testemunhado. Jake Morrison, o instrutor de voo que iniciou a investigação, aproximou-se de Maya, hesitante. Capitão Washington, disse ele, usando o título militar dela, preciso pedir desculpas. Eu não tinha ideia de quem você era. Maya virou-se para ele. Você fez exatamente o que deveria ter feito, Sr. Morrison. Quando você vê técnicas militares não autorizadas, você as denuncia. Isso é bom senso cívico. Jake balançou a cabeça. Mas causei todo esse problema para você. Você causou esse problema para alguém que você achava que estava infringindo a lei, respondeu Maya. Essa é a diferença entre um cidadão responsável e alguém que faz vista grossa. O juiz Chen aproximou-se dos dois. Capitão Washington, também devo desculpas a você. Este tribunal a tratou como uma criminosa, quando você é claramente uma veterana condecorada. Maya olhou para o juiz com respeito. Meritíssimo, o senhor seguiu a lei com base nas informações que tinha. É exatamente isso que os juízes devem fazer. O promotor Park se aproximou, parecendo envergonhado. Capitão, sinto-me péssimo pelo que disse em minha declaração inicial. Sr. Park, o senhor apresentou o caso com base nas evidências disponíveis, disse Maya. O senhor não poderia saber o que era confidencial. O almirante Harrison observava a troca de palavras com aprovação. Capitão Washington, sua elegância sob pressão ficará registrada nos autos. O detetive Torres se juntou ao grupo. Capitão, preciso perguntar, como você conseguiu manter a calma durante tudo isso? A maioria das pessoas ficaria com raiva ou frustrada. Maya pensou por um momento. Detetive, passei 20 anos seguindo ordens e mantendo a disciplina sob pressão. Isso foi apenas mais um teste desse treinamento. O Dr. Coleman, que havia examinado Maya, balançou a cabeça. Eu deveria ter reconhecido o que aqueles sinais físicos significavam. Já vi pilotos de elite suficientes para conhecer os sinais. Doutor, você os reconheceu, disse Maya. Seu relatório foi preciso e profissional. O almirante Harrison olhou para o relógio. Capitã, precisamos discutir sua nova missão. Maya assentiu. Sim, senhor. Enquanto se preparavam para sair, Maya voltou-se para as pessoas que a investigaram e processaram. Obrigada a todos por fazerem bem o seu trabalho. Este país precisa de pessoas que levem a segurança a sério. O respeito na sala era evidente. Todos tinham aprendido algo importante sobre o dever, o serviço e os heróis anônimos que protegem a nação. Na manhã seguinte, Maya atravessou os portões da base aérea de Peterson pela primeira vez em mais de uma década. O guarda verificou sua credencial temporária e acenou para que ela passasse com uma saudação militar. O almirante Harrison a esperava em uma sala de reuniões segura, junto com 2 outros oficiais que ela não reconheceu. Capitão Washington, apresentando-se conforme ordenado, senhor, disse Maya em posição de sentido. À vontade, capitã. Por favor, sente-se. Harrison apontou para uma cadeira na mesa de conferências. O que estou prestes a lhe dizer é altamente confidencial. Maya assentiu. Entendo, senhor. 12 horas atrás, uma aeronave civil caiu em território hostil no exterior. O piloto está vivo, mas preso em uma área que nossas equipes de resgate regulares não conseguem alcançar com segurança. Harrison abriu uma pasta com fotos de satélite. O terreno exige alguém com suas habilidades específicas, alguém que possa voar em missões de precisão em baixa altitude em condições extremamente perigosas. Maya estudou as fotos. Que tipo de aeronave eu usaria? Um helicóptero stealth modificado, projetado exatamente para esse tipo de operação de resgate. Você é uma das 3 únicas pilotos certificadas para pilotá-lo. Um dos outros oficiais falou. Capitã, isso é voluntário. Sua aposentadoria permanece independentemente da sua decisão. Maya olhou para as fotos da missão novamente. Há quanto tempo o piloto está caído? 18 horas, respondeu Harrison. O tempo é crítico. Maya não hesitou. Quando partimos? Harrison sorriu. Esperava que você dissesse isso. O transporte parte em 2 horas.
Você receberá todas as instruções da missão durante o trajeto. Quando Maya se levantou para sair, Harrison a deteve. Capitã, quero que saiba que seu desempenho durante essa situação legal foi exemplar. Você manteve a segurança operacional sob extrema pressão. Obrigada, senhor. Apenas cumpri meu dever. Após esta missão, você poderá retornar à sua aposentadoria com o agradecimento de uma nação grata. Maya fez continência. Sim, senhor, mas, sinceramente, almirante, acho que a aposentadoria pode ser superestimada. Harrison riu. Discutiremos isso depois que você levar nosso piloto para casa em segurança. E ao sair para se preparar para a missão, Maya percebeu que algumas habilidades e alguns deveres nunca terminam de verdade. Eles apenas esperam o momento certo para serem necessários novamente. Sua vida tranquila em Cedar Falls teria que esperar um pouco mais. 2 meses depois, Maya estacionou sua caminhonete no mesmo estacionamento empoeirado do aeroporto regional de Cedar Falls. O show aéreo anual estava acontecendo novamente, assim como no ano anterior. Mas agora, tudo era diferente. Ela caminhou até a mesa de inscrições, onde o mesmo voluntário adolescente estava trabalhando. Maya Washington, disse ela. Estou aqui para voar. O garoto olhou para cima e sorriu. Ei, você é a senhora que causou toda aquela agitação no ano passado. Você vai fazer aquelas manobras malucas de novo? Maya sorriu. Hoje vou apenas voar um pouco. Nada de acrobacias. Ela alugou o mesmo Cessna 172 e caminhou até a pista. Jake Morrison estava lá, dando aulas de voo a um jovem aluno. Capitão Washington, disse ele, aproximando-se com respeito. Que bom vê-la novamente. Hoje é só Maya, Jake. Estou oficialmente aposentada novamente. Jake baixou a voz. Ouvi dizer que a missão foi um sucesso. Maya assentiu, mas não deu mais detalhes. Algumas coisas sempre permaneceriam em segredo. Jake, tenho um favor a pedir. Se você vir pilotos com habilidades incomuns nesses eventos, não os denuncie para a investigação. Como assim? Maya entregou-lhe um cartão de visita com apenas um número de telefone. Ligue para este número. Às vezes, pilotos excepcionais não estão infringindo a lei. Eles são exatamente o que este país precisa. Jake pegou o cartão. Você está recrutando? Digamos que estou de olho em talentos. Maya entrou no Cessna e fez as verificações pré-voo. Desta vez, quando decolou, manteve o voo simples e controlado, sem manobras dramáticas, sem exibicionismo. Mas ao dar a última volta sobre o aeroporto antes de pousar, permitiu-se um pequeno sorriso. Do solo, Jake observou-a pousar com perfeita precisão. Ele olhou para o cartão de visita em sua mão e percebeu que a aposentadoria de Maya Washington não era realmente um fim. Era apenas um novo começo. Enquanto Maya taxiava para o estacionamento, ela sussurrou para si mesma. Algumas habilidades nunca se aposentam. Elas apenas esperam pela próxima pessoa que precisa delas. Ela estava pronta para o que quer que viesse a seguir.